Boa tarde, paz do Senhor. Me chamo Jackson, faço parte do grupo de Geração Adoradores e hoje eu vou trazer, continuando o nosso estudo, o resumo do capítulo 14 do livro de Atos, né? O evangelho é pregado em Icônio, Listra e Derbe. E aí vai começar, né? Paulo e Barnabé entraram na sinagoga ali e tinha uma grande multidão de judeus, mas também de gregos. E os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos gentios, né? E Paulo, falando ousadamente, dando testemunho da palavra de Deus, da sua graça, permitindo que por suas mãos fizesse sinais e prodígios. E aí o versículo 4 diz: E dividiu-se a multidão da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havia também um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com seus principais, para o insultarem e apedrejarem, né? E sabendo isso, os apóstolos fugiram para Listra e lá eles começaram a pregar o evangelho, né? E eles estavam lá pregando o evangelho e eles se debateram com uma pessoa com deficiência. Ele tinha, praticamente aqui vai relatar que era um coxo desde nascença. E Paulo, vendo a fé dele, né? Percebendo a fé daquele rapaz, ele decreta ali a cura através do nome do Senhor Jesus. Ele vai falar no versículo 9: Este ouviu falar de Paulo, que fixando nele os olhos, vendo que tinha fé para ser curado, e disse em voz alta: Levanta-te sobre os teus pés. E ele saltou e andou, né? E a multidão ali, percebendo aquele milagre, vendo aquela cura, começou a confundir os apóstolos com os seus deuses da época, né? E aqui no versículo 12 vai dizer, né? Chamavam-no de Júpiter e Barnabé. Júpiter chamava Júpiter de Barnabé e Mercúrio de Paulo, porque era este o que eles falavam. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava à frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificá-los, né? E aí o versículo 14 diz: Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando, dizendo: Varões, por que fazeis essas coisas, né? Porque, trazendo também para os nossos dias atuais, muitas pessoas querem levar a glória, né? E Paulo e Barnabé, percebendo ali que aquelas pessoas estavam deixando de entender que quem fez o milagre não foi eles, foram apenas um instrumento. Eles perceberam a necessidade de demonstrar para aquela multidão ali que não era através deles, eles não eram Deus, não era ninguém. Eles eram apenas apóstolos e servos do Senhor Jesus. E eles dizem assim: Nós também somos homens como vós, sujeitos também às paixões, e vós não seamos que convertais dessas vaidades ao Deus vivos, que fez os céus e a terra e o mar e tudo que há neles, né? E com o passar do tempo ele foi andando, contudo não se deixou a si mesmo seu testemunho, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento de alegria o vosso coração. Dizendo isto com dificuldade, eles impediram que a multidão o sacrificasse, né? E aí o versículo 19 diz: Porém os judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão a apedrejar Paulo, arrastaram ele para fora da cidade, a ponto de ele estar quase morto, né? Eles foram apedrejados, escorraçados para fora da cidade, e Paulo foi apedrejado a ponto de dar-se como morto, mas graças a Deus ele não estava morto, né? O versículo vai dizer, o versículo 20: Mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos. Eles voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, né? Porque já tinha acabado a sua missão ali. E ele vai informar aos discípulos para permanecer na fé, porque muitas tribulações nos importam para entrar no reino do céu, né? Esses são os pontos mais importantes do capítulo 14 de Atos. Mas o que me chama a atenção nesse capítulo 14 é que os apóstolos, no caso aqui o apóstolo Paulo, ele foi apedrejado a ponto de ser dado como morto. Isso mostra que o evangelho vai acontecer perseguições, vai acontecer lutas, vai acontecer dificuldades, mas você não pode desanimar. E você vê que mesmo diante de tudo, Paulo e Barnabé ele vai exortar aos outros discípulos a permanecer na fé, a permanecer entendendo que as tribulações é necessário para entrar no reino do céu. Então, que você, diante da dificuldade da luta, possa entender que outros antes de nós também passaram por coisas até piores do que você tem passado hoje. E assim conclui o resumo do capítulo 14 de Atos no dia de hoje. Deus abençoe a todos.